Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Marcelo. Estamos hoje aqui para a nossa de palestras acerca da ação dos anjos em nossas vidas, tá? Peço novamente a cada um de vocês que inscreva-se no nosso canal, dando um clique aí na palavra inscreva-se embaixo da tela. Também dê um clique aí no sininho para que você possa receber futuros vídeos, tá bom? E também coloque um like, dê um clique no like, tá ok? Hoje nós vamos ler em Atos, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Te veste, calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Pedro, ele havia sido preso, por ordem do rei Herodes. E Herodes disse que assim que terminasse a Páscoa, a cabeça de Pedro seria cortada. Pedro foi colocado numa prisão de segurança máxima. Foram colocados soldados dentro da prisão, acorrentados a ele. Foram colocados soldados fora dos portões. Tudo no intuito de que Pedro fosse morto e apresentado à multidão. Só que a igreja da época, pessoas oravam por Pedro todas as noites. Intercediam, pediam a Deus que libertasse Pedro. Queridos, a oração é muito importante. Quando nós oramos, nós movimentamos a mão de Deus. Quando nós oramos, coisas fantásticas começam a acontecer. Quando nós oramos, milagres acontecem. Orar é simplesmente você abrir o teu coração para Deus. É você colocar para fora toda a tua angústia, todas as tuas preocupações, todo o teu estresse. É você se debulhar, é você se soltar, é você chorar, é você ser sincero com Deus. É isso que é oração. Oração não é você falar palavras longas e bonitas, não é nada disso. A oração que Deus quer ouvir de cada um de nós são palavras sinceras. É aquilo que você está sentindo. É isso que é oração. E o texto que nós acabamos de ler diz que Deus, ele manda um anjo. Um anjo vem lá do céu. Era de noite, de madrugada. Ele vai lá na prisão. As cadeias, as correntes que acorrentavam Pedro, elas simplesmente abrem. O anjo acorda Pedro e diz: Olha, te veste, coloca a tua sandália, que eu vou te tirar daqui. Pedro se veste, coloca as sandálias. E à medida que o anjo ia caminhando com Pedro, as portas iam abrindo automaticamente. Até que chegou lá na rua. Quando chegou na rua, o anjo disse: Agora vai para tal casa, porque tem um grupo lá orando por ti. Aí que Pedro percebeu que era uma realidade, que ele não estava sonhando, ele achava que estava sonhando. Aí que Pedro foi perceber que o anjo do Senhor o havia livrado. E hoje ocorre do mesmo jeito, não mudou nada. Eu vou hoje contar para vocês a quarta história, que é uma história assim, bem fantástica. E ocorreu agora, ano passado. Ano passado ocorreu o que eu vou contar para vocês, tá? E ocorreu com um jovem lá da igreja, que é inclusive meu genro, o Luiz. O Luiz, ele estava com Covid, ficou com o pulmão muito danificado. Ele praticamente estava só com 40% da respiração. E ele estava lá no hangar. Antes de ir para o hangar, ele ficou ali no pronto-socorro do Guamá. E eu fui lá visitá-lo, orei, conversei com ele. Disse para ele assim: Luiz, se Deus permitiu que você tivesse essa doença, se Deus permitiu que você estivesse aqui, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Creia, porque sempre Deus está no controle. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que viver pela fé.
E depois de uns 2 dias o Luiz saiu do pronto-socorro do Guamá e ele foi transferido lá para o hangar. E ele ficou lá no hangar. E lá ele foi melhorando. E quando o Luiz saiu de lá, ele contou uma história muito interessante. Que lá dentro ele começou a melhorar e ele começou a conversar com os outros que iam chegando. Então ele usou a melhora dele, ele usou o problema dele para animar os outros. Ele lembrou de que Deus o havia colocado aí com um propósito. Aí ele foi entender o propósito. Certa noite chegou lá um senhor que estava respirando muito mal. E esse senhor estava muito nervoso, com medo de morrer, o que é natural, né? E principalmente, esse senhor estava com medo de ser entubado. E os médicos falaram para ele: olha, se o senhor não melhorar a sua respiração, infelizmente eu vou ter que entubar o senhor. Aí quando os médicos saíram, o Luiz foi lá até esse senhor, né, e disse assim: o senhor quer que eu ore pelo senhor? O senhor tem fé em Deus? Aí aquele senhor falou: eu quero, ora por mim, por favor. Aí o Luiz se colocou próximo a ele e começou a orar. Então, quando ele começou a orar de olhos fechados, ele ouviu alguém cair do lado dele. Ele ouviu alguém vindo de cima, como se tivesse pousado do lado dele. É que ele abriu os olhos e quem estava do lado dele? Um anjo. Queridos, estava um anjo do lado dele. E ele ficou estático olhando para o anjo. O anjo olhou para ele, caminhou até o senhor que estava lá respirando mal, colocou as mãos sobre aquele senhor. Depois o anjo voltou, olhou para o Luiz, sorriu para o Luiz e foi embora. Ele ficou lá estático. E logo após, aquele senhor voltou a respirar. A respiração dele melhorou. Médicos vieram e confirmaram que a respiração daquele senhor melhorou. E não precisava mais ser entubado. Isso é uma história fantástica. Mas essa história eu estou contando para você que você creia, para que você saiba que os milagres que estão escritos aqui na Bíblia, eles ocorrem ainda hoje. Se você tem dúvida da história que eu estou te contando, aí embaixo aparece aí o endereço lá da igreja onde eu ministro, tem o telefone aí, entre em contato conosco. Eu te apresento a pessoa que viu. Isso tudo a gente pode te comprovar. Se você necessita, né, também de uma oração de fé, de uma visita na sua casa, nós estamos aqui à sua disposição. Estamos aqui para te ajudar. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós passamos. Jesus falou: de graça recebestes, de graça dai. Creia, Deus é nosso Pai. Deus continua operando. Deus se preocupa com cada um de nós. Ele tem propósitos para cada um de nós. Não se entregue, não desista, não perca a esperança, creia sempre. Assim como nós, que somos pais e que somos mães, nos preocupamos com os nossos filhos e procuramos dar o melhor para cada um deles, Deus, Ele é muito mais Pai. Nós somos falhos e cuidamos dos nossos filhos com todas as nossas falhas. Agora você imagine Deus, que não tem falha nenhuma. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Vamos fazer uma oração de fé, que você creia agora, seja lá o que esteja ocorrendo na tua vida. Acredite, coloque nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te dar uma resposta. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado porque essa palavra ela injeta fé nos nossos corações. Nesse momento, Pai, eu abençoo esse homem, essa mulher, essa criança, essa pessoa que está ouvindo, que está orando, que está pedindo, que está chorando, que precisa de uma renovação, precisa de uma resposta, Senhor. Nós, Senhor, te rogamos agora, Pai, que Tu mande o Teu anjo, que Tu mande uma pessoa, que Tu, Senhor, da maneira que Tu quiseres, que Tu hajas, Senhor, que Tu opere, que Tu dê uma resposta a essa pessoa. É Teu filho, é Tua filha, precisa de Ti. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te restaure, que o Senhor te cure, que o Senhor sempre esteja contigo e que a face do Senhor ilumine a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.